Então vamos orar, né? Vamos orar, né? Eu já comecei a aula sem oração, vamos orar, né? Vamos começar aí com... Levi, ora aí pra gente, Levi. Amém, assim oremos. Santo e deleitoso Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Estamos reunidos aqui no teu santo nome, Pai amado. Faz com que nós venhamos aprender de forma diligente a tua palavra, guardando-a em nossos corações, facilitando, Pai amado, a compreensão para que possamos instruir a outros de forma coerente e assertiva, Pai amado. É isso que te pedimos. Abençoa-nos e, de fato, seremos abençoados no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós estamos estudando o capítulo 9, seguindo o capítulo 10 de Romanos, né? Finalzinho do capítulo 9. Diz assim, quanto a Israel, a pergunta fundamental é essa, né? Dentro do contexto da passagem, quanto a Israel, o que reserva-se a Israel, né? Deus ainda é justo para que, se Israel não recebeu as promessas de aliança, nem todo Israel, Paulo lembra, é de fato israelita. Então, capítulo 9, versículo 6 a 13, a primeira informação que Paulo coloca para essa pergunta é essa questão. E aí depois ele termina dizendo, Deus é soberano, capaz de escolher quem ele deseja. Se Deus é soberano, ele escolhe a quem ele quer. Então, as promessas, elas vão continuar vinculadas a essa vontade, né? Essa vontade absoluta, soberana de Deus é a garantia de que ele vai operar em nossa vida, né? E aí chegamos aí no texto de Romanos 9, 27 a 29, Paulo diz, Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Então, Paulo, ele já começa a mostrar que aquilo que ele havia argumentado lá sobre a distinção entre ímpios e justos, entre os que são da descendência, né, de Abraão, os que não são exatamente esses remanescentes que serão salvos. Aqui fala da eleição também, né? Pois o Senhor executará a sua palavra sobre a terra completa e rapidamente. Ou seja, Deus vai executar o que ele predisse e o que ele profetizou. Assim como Isaías predisse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado uma posteridade, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos parecidos com Gomorra, né? Aqui é o capítulo 1 de Isaías que ele está citando, né? Então aqui, ó, Isaías, aí ele coloca lá nos versículos de 28 até o versículos 27 e 28, né? Ele está citando Isaías 10, de 22 a 23, e aqui ele lembra que o remanescente que será salvo. Ele está pegando a palavra de Isaías, trazendo para nós aqui, né? Então, o remanescente que será salvo. Isaías 1:9, ele coloca para descrever essa ideia de que se Deus não tivesse preservado alguns, nós já teríamos desaparecidos, né? Assim como o Senhor Noé foi desaparecido, assim seria conosco caso ele não usasse a sua misericórdia, a sua compaixão. Ou seja, a pergunta que Paulo está levantando é, as promessas que Deus fez a Israel, elas serão cumpridas? E a resposta que a gente obtém é que ele cita textos do Antigo Testamento, especificamente de Isaías, para responder essa questão, né? Primeiro, o remanescente também é descendente de Abraão, né? Que é de fato isso, que se isso não fosse garantia, a gente seria como Sodoma e Gomorra. Alguma pergunta aqui, gente? Até o momento, não. Ô, pastor, interessante aí. Paulo, o senhor colocou aqui no Antigo Testamento o princípio que Paulo se baseou, né, para escrever Romanos 9, Isaías 10, 22, 23. Aí eu estava lendo aqui esses versículos, falam justamente sobre esse remanescente de Israel. Sim. É isso. Interessante que no capítulo 11, ele vai falar sobre o cotoco, sobre o tronco, o remanescente, o rebento, né, que tem a raiz. Ele vai apresentar Jesus, né? Vai apresentar o Jesus a partir dessa ideia de remanescente. Sim. É o que ele dá a ideia de Jessé, da geração de Davi, como um tronco que foi cortado, e o seu Jesus é esse novo rebento, né? Exatamente. E é interessante se você marcar isso e lembrar disso, Neilson, é que você vai ter lá, o capítulo 10, ele começa com essa linguagem,
Capítulo 11, ele confirma essa linguagem, e capítulo 12, ele se estende com essa linguagem. Quando ele chega no capítulo 13, que é o capítulo fenomenal, o capítulo 13, né? Ele vai fazer isso, mas isso começou lá no capítulo 6. No capítulo 6, quando você volta lá para o capítulo 6, você vai ver exatamente isso. Quando ele chega lá no finalzinho do texto, versículos 11 e 12, ele diz que é como o exército destruísse toda uma floresta de terebintos, né? E deixasse um toco lá. E esse toco nasce a divina semente. Hoje eu tive uma experiência de conversar com um judeu, pelo menos ele se considera assim, queria que ele seja prosélito, ele não tem nem sotaque, nem aparência de que seja judeu, e eu estava tentando apresentar a Cristo a ele no Velho Testamento, porque ele rejeita se falar no Novo. Sim. Né? Quando chegou um momento que eu citei para ele João 8, né? Porque João 8 Jesus vai confessar aos judeus, né? Que ele antes de ele vir encarnado, então Abraão conheceu seus dias e se alegrou neles, né? E antes que Sim. Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou aí é uma expressão muito forte para o judeu, porque vai retomar justamente Êxodo 3. E aí eu falei para ele assim, eu concluí essa linha de raciocínio com porque ele só aceitava essa apresentação de Cristo pelo Velho Testamento, né? Eu usei esse capítulo 11 de Isaías. Sim. Deve ter usado também o 53, muito embora os judeus vão achar que o 53 é a própria nação a própria nação. A própria nação, né? Então, eu senti realmente necessidade de desenvolver mais a ideia de Cristo no Antigo Testamento. Né? Quando ele me perguntou, você chega a essa... Eu falei para ele assim, ó, porque eu sou, né? Cristo fala, antes de que Abraão existisse, eu sou. Aí você é judeu, né? Sabe quem Cristo é? Cristo é o próprio tetragrama encarnado. Eu falei para ele, né? Mas você fala isso argumentado em quê? Eu falei, em João. Aí, entendeu a pergunta dele? Ele, tipo assim, ele quis dizer, eu não aceito. Sim. O judeu tem esse problema muito sério. O judeu, se vocês quiserem ver como o judeu lida com a questão do próprio judeu messiânico, dá depois uma assistida naquele podcast do Vilela, né? Inteligência Limitada, onde ele chama o Luiz Saião, né? E a Aline, daquele canal, né? Israel com a Aline. Sim, Israel com a Aline, sim. Eu sigo muito ela, eu gosto mais daquela menina. Acho que aquela menina é muito inteligente. Muito inteligente. Pastor, eu só acredito que até hoje eu não identifiquei se ela é uma judia messiânica, porque ela cita as passagens, fala em Cristo, né? Mas o que está limitado... É porque é o seguinte, ela era católica, né? Ela era católica. Morava no Brasil, né? E aí ela descobriu da sua descendência judia. Então ela decidiu ir morar em Israel, se projetar em Israel, se casar em Israel, ter uma família israelense. Ela é uma judia ortodoxa, tá? É uma judia ortodoxa. Só que ela entende que há um diálogo entre o cristianismo e o judaísmo. Então, para ter uma popularidade no canal do YouTube, ela manteve esse nicho. Porque não teria sentido ela se falar só sobre judeu no canal, entendeu? Sem fazer correlação com a Bíblia Sagrada. Porque ninguém ia assistir. A audiência de um país continental, como é o país chamado Brasil, né? A maioria católica romana, né? Ela vai se expressar nessa direção, né? Então ela vai caminhar nessa linha. Então, então assim, só para reportar isso para vocês. No debate lá, chega um momento em que ela se irrita com o Saião, né? Você percebe que ela está irritada, chateada com as perguntas.
Porque Saião, ele é um hebraísta, né? Mesmo sendo um batista, ele é um hebraísta muito seguro, né? E ele faz assim, é interessante, vocês dizem assim, nós temos a nação que é para falar a Torá para o mundo, né? Aí, essa é a ideia que vocês divulgam. Mas, na verdade, vocês querem o ensino da Torá só para vocês. Essa é a verdade. O judeu messiânico, ele chegou lá, encontrou Jesus lendo a Torá e tal, mas por ele ser um judeu messiânico, ele guarda a lei, ele guarda o sábado, ele guarda os dias sagrados, tal, mas eles não deixam de confessar Jesus Cristo. Vocês consideram como judeu de segunda categoria. E ela confessa, é verdade, nós não vemos o judeu messiânico como judeu mesmo. Porque se vê como judeu mesmo, no judaísmo messiânico, só os judeus messiânicos. Que para mim é uma tremenda apostasia. Você ser um judeu messiânico é uma tremenda apostasia. Mas é essa ideia, sabe? Então, o judeu vai ter essa saída tangente aí pela discussão sobre a língua, o idioma e tudo mais. Sim. Então, nesse texto aqui, ele cita aí, né? Isaías 1:9, Isaías 10. Alguém chegou na sala agora? Quem foi? Já que o senhor tocou aí no assunto do judeu messiânico, finalmente, ele guarda o Shabat, ou ele entende que esse Shabat é no domingo? Não, ser messiânico. Ele guarda o Shabat. Ele guarda o Shabat do sábado, ele guarda o sétimo dia. Ele não guarda o primeiro, não. Então, ele nega a doutrina da recriação. Sim, em última instância é isso. O judaísmo messiânico é uma apostasia sutil. Ninguém consegue enxergar isso, mas quando você estuda a relação entre Cristo, Antigo Testamento, e a relação Cristo-Igreja, você vê o judaísmo messiânico, ele é um apóstata, né? Porque eu posso simplesmente dizer a mesma coisa que o judeu messiânico diz, como protestante. Por exemplo, eu entendo que Deus ele vai tratar com Israel, sim, vai tratar. Mas ele vai tratar com Israel na igreja, não num lugar à parte. Entende? Então, muita coisa que a gente entende sobre... por que eu devorar pelo judeu? Porque o judeu, de fato, ele foi dado as promessas, e devorar por eles. Não há nada pecaminoso nisso. Orar para que eles conheçam Jesus, que eles se convertam, tal. Eu não preciso virar um judeu messiânico para fazer isso, eu não preciso. Né? Porque quando eu me torno um judeu messiânico, eu vou crer que um templo vai ser restaurado, eu creio que os sacrifícios vão voltar, essas coisas todas que o judaísmo messiânico está cheio. E isso é um problema muito sério, é uma apostasia tremenda. É tipo, olha, eu não quero abrir mão do judaísmo, mas também não quero abrir mão de cristianismo. E nessa não é nem uma coisa nem outra, né? Não é nem uma coisa nem outra. Porque judaísmo e cristianismo são distintos mesmo, tá? O cristianismo tem a sua raiz no judaísmo por causa dos patriarcas. Nós temos a mesma fé que Abraão. Paulo vai argumentar isso lá em Gálatas, né? Então é importante a gente pensar sobre isso com muita clareza, né? Não negar este fato. Ok? Seguindo aqui. Então nós já vimos aqui, né? E aí, ainda é o justo se Israel não receber as promessas, né? Então, Deus, ele escolhe quem ele quer, né? E a Escritura prometeu que apenas um remanescente será salvo, no capítulo 9, versículo 27 de Romanos. Agora chegamos no Romanos 9, de 30 a 33. Que diremos então? Que os gentios que não buscaram a justiça, alcançaram a justiça, né? E sim, a justiça que é pela fé. Vê que coisa interessante, né? Assim, os gentios, eles não buscavam justiça, mas alcançaram alguma justiça. Sim, qual justiça? Pela fé. Eles creram que eles poderiam ser justificados. Eles não precisavam de esforço para isso. Mas Israel
seguindo uma lei de justiça, não chegou a essa lei. Qual lei? A lei da fé. Ele pergunta por quê? Porque eles não buscaram pela fé, mas como se fosse por obras. Eles se esforçaram para ter a justiça de Deus. Eles pagavam um preço para ter a justiça de Deus. O gentil, nesse caso, o cristão que ele está falando, o cristão gentil, ele agora entende que ele não precisa se esforçar porque alguém já fez isso. Jesus Cristo já fez isso. Então eu não preciso da velha estrutura. Não preciso mais dela. Mas a linguagem dela está presente na minha atitude de fé. E ele diz assim, e eles tropeçaram na pedra de tropeço. Né? Quem? Os judeus que buscavam uma justiça por obras. Eles, caíram em cima de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fator sine qua non, por assim dizer, que faz com que os judeus caiam, que tropecem, porque o judeu não esperava que Cristo viesse e dissesse assim, olha, para ter relacionamento com Deus, eu não preciso necessariamente da circuncisão, eu não preciso necessariamente do 7º dia, eu não preciso dessas coisas, não. Eu preciso apenas crer que Ele é capaz de me justificar por pura graça dele. A chamada imputação da justiça me é dada por meio da fé. Aí ele segue o versículo 33, né? Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Aquele que crê nele não ficará desapontado. Né? Ele colocou a pedra de escândalo. Qual é a pedra de escândalo lá? A pedra de tropeço. O próprio Cristo. Né? O próprio Cristo. Aí veja, os gentios não alcançaram a justiça. Essa é a ênfase de Paulo. Que é pela fé. Mas Israel, seguindo uma lei de justiça, não chegou a essa lei, a lei da fé. E por quê? Porque não buscaram pela fé. Ou seja, não creram gratuitamente na graça de Deus. Né? E aí, mais como se fosse por obras, eles o quê? Tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, aqui é muito claro Paulo dizendo, olha, os judeus eles caíram porque tropeçaram em Cristo. Eles não esperavam que o fator de Deus, da revelação de Deus, fosse um homem que ensinasse que é apenas a graça que me leva para o céu, e não as obras da lei, e não a execução da lei, e não aquilo que a lei me diz. Porque a lei me revela, ele já havia dito isso, né? A lei me revela a minha condição pecaminosa, o meu estado de pecado, a minha necessidade de confessar o pecado e encontrar perdão. É isso que a lei faz. Alguma dúvida aqui nesse trecho aqui, gente? Pastor, a gente podia traçar um paralelo do que o senhor leu até agora, do 9, desse 30 a 33, com o capítulo 11. Ele começa falando também, no capítulo 11 de Romanos, sobre esse remanescente, que ele não vai rejeitar o seu povo, né? E ele diz assim, o senhor falou pela graça, aí no versículo 6 ele diz assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E agora vem o clímax aqui dessa comparação aqui, desse paralelo do capítulo 9 e capítulo 11. Tem versão que diz assim, ó, que diremos, pois? Aí vai chegar uma conclusão, da mesma forma que chega o 9. Ele está dizendo que é pela graça no versículo 6. Aí no versículo 7, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e os demais foram endurecidos. Eu estou lendo aqui a versão Ara. Estou lendo a versão Ara. Ele coloca a responsabilidade sobre a eleição. Por conseguinte, né, é sobre a soberania de Deus. Sim. Agora, se eu pegar uma outra versão aqui, deixa eu ver, acho que é King James. Pronto, aqui King James diz assim, ó, a que conclusão chegar?
Israel não conseguiu a bênção, pelo qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam, os demais foram endurecidos. O senhor percebeu a sensível diferença de uma versão para outra, no mesmo versículo? A distinção está lá na questão no caso, é a eleição que opera, nesse caso... Eleição. E aqui ele está dizendo que os eleitos alcançaram. É como se ele jogasse aqui a responsabilidade, essa versão, né? O ponto o foco dessa versão estivesse sobre os eleitos e não sobre a eleição, como se fosse esforço dos eleitos. Exatamente. A ênfase parece ser, de fato, essa, de que os eleitos se esforçaram e obtiveram, né? Na versão Mara, traduz da maneira... e aí eu pergunto assim, por que há essa divergência? O Gordon Fee e o Douglas Stuart, no seu livro Entendes o que Lês, tem um capítulo novo agora nessa nova versão, que é tradução, né? Ele diz uma coisa similar, que às vezes o tradutor ele age com a sua teologia. Às vezes ele é orientado com a sua teologia a colocar a tradução, né? Ele interfere na tradução, né? Pelo seu ponto de vista já pré-existente, né? Pelo seu pressuposto teológico, né? Pelo pressuposto teológico. Então, ele certamente vai influenciar. Então, ele diz assim, é bom que você tenha uma boa tradução, mas é bom que você conheça as línguas originais para poder lidar com isso, né? Porque o grego é o mesmo, não teria como alguém deturpar, né? O grego. Veja, mas aí a versão não está deturpando, tá? Não está deturpando, não. Ela está pegando apenas um vocábulo e traduzindo numa possibilidade que é possível ser traduzido o vocábulo. Entende? Mas ela não está deturpando o sentido do texto. Ela está traduzindo da maneira por onde é possível ser também traduzido, né? Então, isso é importante também pontuar isso. Eu prefiro a versão da área porque a versão da área consegue captar o sentido que Paulo está discutindo. Entende? Paulo quer tirar o orgulho do coração tanto do judeu quanto do gentio. Né? Uhum. Ele não pode tirar a ênfase, não pode tirar o brilho do orgulho do judeu e simplesmente transferir para o gentio. Exato. Né? Como ele também não pode também alimentar o orgulho do gentio em detrimento do judeu. Por isso que ele coloca a eleição da graça, né? Uhum. Ele fala no versículo anterior, ele fala que é pela graça, né? Exato. É pela graça, né? Ok, mais alguma colocação aqui, gente? Eu acho que não, né? E aí ele está citando Isaías 28:16, né? Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e aquele que nele que não ficará. Isaías 28:16, Eu falei o quê? Não, Isaías 28:16. Ok? Muito bem. Vamos lá, né? Agora chegamos no capítulo 10, versículo de 1 a 4. Olha como Paulo começa, né? Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração é para que a Deus por eles, é para a salvação deles. Pois eu lhes dou o testemunho que tem zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Pois não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, ou a que vem de Deus, né? Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que me ofereça uma análise desse texto. Como é, pastor? Me ofereçam uma análise desse texto. Assim, no caso aqui, eu posso estar equivocado, mas eu bem lembro que ele
parece que, colaborando um pouco com o capítulo passado, ele dá mais ou menos um zelo de entendimento, onde ele vai acabar aqui orando, principalmente nesse primeiro versículo, fazendo uma oração pela salvação de Israel. Pelo menos assim, é uma conotação que eu... E minha oração, né? Oi, tô ouvindo. Quando eu falo, irmãos, boa vontade do meu coração e as minhas súplicas a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Aí dá essa ideia de que Paulo, ele não tinha dúvida nenhuma sobre as coisas que estava fazendo, né? Porque ele apontava o cuidado de Deus, especialmente em Jesus Cristo, também para que os seus conterrâneos ele desenvolvesse justamente isso. E assim, de forma como nenhum outro fez, mas é aquela situação como ele estivesse recebendo a revelação de Deus e o ministério de Deus, e acabou desvendando um propósito que somente Deus poderia fazer a união entre ele e o corpo, entre judeus e entre os gentios. Sim. Exatamente. Essa acho que é uma linha boa. Pode falar. Uma outra linha, não sei se você vai concordar, é que esse capítulo 9 ao 11 parece uma grande perícope. A gente acabou de verificar juntos aqui que o capítulo 11, o início do capítulo 11, retoma o final do capítulo 9. Sim. E o início desse capítulo 10, ele vai retomar essa ideia do início do capítulo 9. O 10 está ligado ao início do capítulo 9, o 11 está ligado ao final. Aí o 10 ele vai retomar aquele desejo de Paulo de até se sacrificar pelos... A gente comentou isso na aula passada. Se anátema, se fosse possível, ele trocaria a salvação dele pela redenção do seu povo. Sim. Outra situação também que dá aquela ideia, se não me engano, teve, eu acho que é Wiley Isby, em um dos comentários dele, eu posso estar equivocado, mas ele diz assim, deixa eu tentar lembrar, que é como se ele passasse da soberania divina para a responsabilidade humana. Eu acho que ele falava alguma coisa disso aí, que basicamente no capítulo 9 ele falava diretamente sobre isso, que a gente acabou de falar, sobre a soberania de Deus em todos os aspectos do desenrolar da sua história. E aqui, no capítulo 10, ele dá justamente aquela ideia da responsabilidade humana sobre alguns atos. Aí, assim... Pode falar, Lívia. Pode falar. Não, pode concluir. Eu concluí. Mas a ideia, eu não sei, você citou aí a obra aí de um teólogo, né? Mas a ideia que Paulo traz é negar a eficácia da responsabilidade humana no sentido da salvação, né? Não, com certeza. Na verdade, veja. Na verdade, que Paulo nega o esforço humano em termos de salvação. Isso. Era a ideia desse teólogo? Era a mesma ideia? Vamos lá. O que é que Paulo faz? Veja bem, Paulo pega o versículo 1, ele fala para os irmãos. Que irmãos são esses? Esses são da igreja, são os romanos, né? Ele está se quem são? Quem são? Os romanos. Ele está se dirigindo... Os gentios. Os gentios, sim. Irmãos, o meu desejo, ou o desejo do meu coração, e minha oração é por eles. Quem são esses eles? Os judeus. Judeus. E para a salvação deles, ok? Dos judeus, ok? Pois eu lhes dou, dá a quem? Aos gentios. Testemunho de que eles têm zelo. Essa palavra zelo aqui, ó. Está no terceira pessoa do plural, né? Eles têm zelo. Eles têm zelo. Zelo aqui no sentido de diligência, de cuidado. Mas aí o sentido aí é de temor mesmo, sabe? De ciúmes, né?
Deixa eu só conferir aqui no texto grego. Só para eu conferir aqui no texto grego. Se é a palavra mesmo. Prova Zilos. Interessante. 9:9:9:2. Esse zelo que ele quer falar, professor, Paulo está sempre falando sobre jactância em Romanos. Esse zelo não seria no sentido desse ciúme por Deus, não? Já que ele está sempre tentando ferir o orgulho do judeu. É 10. Gente, uma das coisas que também assim dá aquela ênfase do amor sincero que o apóstolo Paulo trazia nas suas costas assim, sobre os judeus, sobre essa questão de dizer assim, poxa, eu amo o meu povo e eu gostaria muito que eles conhecessem e desenvolvessem um verdadeiro relacionamento com Deus, conhecendo e reconhecendo o seu filho. Às vezes dá essa ideia na carta de Romanos, justamente isso aí, que tal sentimento só poderia prover, ou seja, vir do amor que Paulo ele demonstrava através daquilo que ele escreveu por sua nação. Pastor, o senhor falou sobre traduzir o zelo por temor. Se fosse temor, esse temor não provocaria a sabedoria e por conseguinte, o conhecimento? Não, aqui é fervor, tá? Zelo é traduzido como fervor aqui. Fervor. Mas é um fervor mais ritualístico, né? Não um fervor de... Veja o que Paulo está dizendo. Eu dou testemunho... Fé. Não, é isso. Eu dou testemunho de que eles têm zelo, fervor por Deus. Né? Mas não de acordo com o conhecimento. É um fervor cego. Se a gente pensar nesse conhecimento, o conhecimento que Paulo está se referindo é o mesmo que a gente lê lá em Provérbios, do temor, sabedoria, conhecimento? Essa cascata aí? Vamos lá aqui. A palavra epignosim. Sem conhecimento esclarecido, ou gnosim é o verbo gnosco, de um conhecimento profundamente pessoal. Entende? É como quem não conhece a Deus por completo, né? Essa intimidade. É sobre isso que eu ia falar agora, sobre intimidade, isso aí. A relação de intimidade, exato, a relação de intimidade, essa é a ideia. Né? Ou seja, eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com um conhecimento íntimo, um conhecimento apropriado ou completo, como disse Adeilson, que expressa alguma intimidade com Deus. Essa é a ideia, né? Então, a gente já pegou aqui algumas coisas interessantes no capítulo 10, versículo 1. Pois, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não sujeitaram a que vem de Deus. Aqui, ó, pronto. Vamos lá. Eles não conhecem a justiça de Deus, mas procuraram a própria força, colocar sua própria justiça, rejeitaram a que veio de Deus, rejeitaram a Cristo. Pastor, para a gente ilustrar com a prática essa questão de quem tem zelo por Deus, mas não tem conhecimento. É como aquele irmãozinho que o senhor falou aí, fervoroso, que gosta de ver a igreja arrumada, as irmãs da SAF, por exemplo, mas na hora do culto ele não está presente. Isso. Mais ou menos isso. Eu ouvi uma expressão que me chamou a atenção, eu acho que vai ajudar sobre isso. Eles dizem assim, que as pessoas estão dentro da igreja, mas Deus não está dentro delas. Eu achei importante sobre isso, porque uma das coisas que nesse versículo 3 aí dá é justamente aquela ideia do contraste entre a justiça que Deus tem, a moralidade de Deus, e a justiça deturpada que a humanidade tem sobre aquilo que eles imaginam ser Deus.
E por causa dessa situação, aí vem justamente aquele peso desnecessário sobre as coisas de Deus, sobre todo o desenvolvimento da história da religião, né? Pelo menos assim, aquela situação, quando diz aí, pois não conhecendo a justiça de Deus, já demonstra justamente isso, que por eles não terem intimidade, colaborando justamente com o versículo anterior, com Deus, eles acabavam procurando um ponto pelo qual eles achavam ser certos, mas era totalmente deturpado. Eles não conhecendo a justiça de Deus, exatamente por falta desse relacionamento com Deus, ele não entende qual é a justiça de Deus, se esforçam para colocar sua própria justiça em atividade, guarde a lei, guarde os sacramentos, guarde os mandamentos, façam todas essas coisas todas, e aí sim vocês vão para o céu. Essa justiça que ele quer estabelecer. É um ativismo religioso. E não se sujeitaram a que vem de Deus. Quem é essa justiça que vem de Deus? Cristo. Como a gente sabe disso? A pedra rejeitada, né? Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. O fim aí está no sentido de... A semântica desse fim aí é no sentido de objetivo da lei, né? É levar a Cristo. Então, exato, porque assim, eles não se sujeitaram à justiça de Deus, a que vem de Deus, né? A justiça que vem de Deus é Cristo. Porque ele vai dizer assim, depois que ele diz isso, ó, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo, a justiça de Deus, é o fim da lei, é o propósito da lei para a justiça ou a justificação de todo aquele que crê. Entenderam aqui? Então, Cristo ele é o propósito da lei para todo aquele que crê. Né? A justiça da lei. Então, qual é a justiça da lei que eu tenho que procurar? Qual é a justiça da lei que deviam procurar? Cristo. Cristo é a justiça da lei. É ele que eu preciso recorrer. É nele que eu encontro todo o saber, o conhecimento, os tesouros de toda a sabedoria de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Ficou claro aqui, gente? Perfeito. Então, vamos lá. O foco é esse conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento pessoal, né? Então, por eles não terem esse conhecimento, por eles não estarem de acordo com o conhecimento que vem de Deus, né? Não conhecem a justiça de Deus. Romanos 10, 5 a 7 agora. Pois Moisés escreve que o homem que pratica a justiça, que se baseia na lei, viverá por essa justiça. Olha que coisa linda. Moisés diz assim, você quer viver, guarde a lei. Obedeça a lei. A lei é um mandamento de vida. A lei não é um mandamento de morte, é um mandamento de vida. Então, se o homem que pratica a justiça da lei, que se baseia na lei, viverá por essa justiça. Mas a justiça... E aí, por que ele diz isso? Porque ele já havia dito que o propósito da lei é Cristo. Então, a justiça da lei é Cristo. Eu quero viver, eu quero guardar a lei, eu preciso crer em Cristo. Mas tem gente que quer guardar a lei e rejeitar a Cristo. Ou como faz o judeu messiânico. Eu guardo a lei, mas eu tenho alguma coisa, uma perninha para o lado de Cristo. Não. Eu primeiro entendo que a justiça que eu preciso está em Cristo. E por amor a Cristo eu vou guardar a lei. Sabendo que eu vou falhar. Mas o propósito da lei é Cristo. E é isso que ele vai dizer no versículo 6, né? Mas a justiça... Oi. Ele, assim, no versículo 5, ele traz uma ideia daquele texto de Levítico 18, parece, né? 18:5. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Ele diz assim, portanto, o meu estatuto e o meu juízo guardarei, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. É mais ou menos assim, essa mesma ênfase que Paulo estava com a ideia de citar isso aí, né? A ênfase é você guarda a lei e você vive por ela.
Mas aí você vive por ela. A vida vem em obediência à lei. Só que você percebe que a lei é incapaz de te salvar e te manter em relacionamento com Deus, não por causa da lei, mas por causa do pecado. A solução do problema do pecado foi feita em Cristo. Então eu preciso agora crer em Cristo e assim eu tenho condições de guardar a lei, mesmo sabendo que eu não sou perfeito para guardá-la. Né? Esse é o ponto. Versículo 6 é assim, mas a justiça baseada na fé fala assim. Olha só, olha que coisa interessante, né? O judeu diz, guarde a lei, você tem vida. Guarde a lei, você tem vida. O cristão diz, crê em Cristo, você guarda a lei, porque você já tem vida. Aquele assim, mas a justiça baseada na fé fala da seguinte forma, não digas em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo para baixo. Ou quem descerá ao inferno, ao abismo, né? Isto é, trazer Cristo dentre os mortos. Ou seja, a justiça diz assim, não pergunte, quem vai me trazer essa justiça? Cristo já veio. Quem vai descer o abismo para me trazer essa justiça? Cristo já veio. Você não precisa se preocupar com isso. Cristo já fez. Você não precisa fazer de novo. Por isso que a gente diz assim, a salvação ela é feita ela é dada por obras. Mas qual obras? A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a ideia básica, né? Alguma dúvida aqui no versículo 5, irmãos? 5, 6 e 7? Tranquilo. Não. O pastor é Bruno. Fala, Bruno. Em relação ao que o senhor estava comentando aí, Levi e Adeilson, a gente também, não sei se seria um exemplo colocar nos dias de hoje na igreja, né? Às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas, simplesmente por estarem participando das atividades da igreja, indo no domingo, indo uma, duas vezes na semana, elas acham que isso já como se diz, em obediência a Deus, né? É como se fosse justamente na prática antiga da lei, né? O fato só de estar indo para a igreja, para elas é como se já elas estivessem obedecendo a Deus, né? Fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu vejo uma semelhança aí, porque também às vezes a gente observa que, infelizmente, né? Mas dá a impressão que tem pessoas que vieram da igreja católica simplesmente só trocaram assim de igreja, né? Sim, Aí sim. só vai no domingo, e as outras também acham que a participação das atividades da igreja é como se você já estivesse fazendo tudo que agrada a Deus, né? Aí dá a impressão daquela justiça própria, né? Não, eu Exato. estou indo para a igreja, estou participando disso, participando daquilo, estou envolvido com tal atividade, e não excede justamente os muros, né? As paredes, aliás, as paredes da igreja, né? É Exato. aquela relação de ter uma vida até religiosa, né? Mesmo na igreja evangélica, mas aí se enche de atividade, entendeu? E Sim, é sim. como se preenchesse os espaços, né? Já estivesse muito ocupado com a obra de Deus, né? Cuidando disso, cuidando daquilo. Eu não sei se também, nesse ponto de vista, se assemelha a isso, né? É, trazendo uma justiça para si, né? Em relação ao que você está cumprindo as normas que são apresentadas pela igreja, né? Tem disso também, Bruno. O que que acontece? Há pessoas que frequentam a igreja de maneira assídua, bate seu ponto e acham que isso é tudo que a palavra de Deus exige dele ou dela, né? Mas assim, é crente na igreja, ora, canta, tal, tudo aquilo na igreja. Mas no dia a dia ele é como se fosse um incrédulo. Então ele quer fazer alguma coisa para chegar no céu. Uma dessas coisas seria essa frequência no seu culto sem uma verdadeira compreensão do que a graça exige dele. Então é basicamente isso que você falou. Essa é uma contestação muito grande você contesta isso com muita frequência na igreja. A igreja tem muito disso mesmo. Você acaba tendo essa dificuldade dentro da relação. Né? Mas o caminho é esse mesmo, essa visão de
eu vou me esforçar, eu vou fazer aquilo, eu estou agradando a Deus. Calma. Talvez você esteja enchendo apenas a vida de atividades religiosas, mas sem uma verdadeira vida religiosa. Veja, aqui ele diz que a justiça pratica aqui e é por essa justiça, né? Então, se você pratica a justiça, é por essa justiça que você vive. Mas a justiça da fé a justiça baseada na fé, ela exige que seja algo além disso. É um relacionamento direto com Cristo. A citação que Paulo faz aqui é Deuteronômio 30, versículo 12. Versículo 8, de 8 a 10, né, do capítulo 10. Mas o que isso diz? Né? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos pregando. Que se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Aqui quebrou a perna do judeu, né? Ó, você não precisa de circuncisão, você não precisa guardar dias específicos, você não precisa de nenhum ritual judaico. Você precisa abandonar seu pecado, confessar a Cristo e você será salvo. E querer do Senhor todo o coração e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Então eu creio para a justiça. E se crer para a justiça é crer na pessoa de Cristo. E confessar para a salvação é dizer que de fato você serve a Cristo. Então a relação é a seguinte, Deuteronômio 30, versículo 14, que ele coloca para nós. Note a ênfase, sua boca, seu coração. Sua boca, seu coração. Você nota que a ênfase está sempre ligada, né? O que eu confesso e o que eu creio. O que eu confesso e o que eu creio. Não há mais nada adicional a isso. Interessante que a fé leva à confissão, né? Uma confissão bíblica, né? Exatamente. É justamente aquela ideia que eu só falo aquilo que de fato eu acredito, né? Porque certa vez eu fiz uma leitura que dizia assim, que quando nós temos conhecimento real sobre algum fato e acreditamos ser verdade, nós temos propriedade em nossa fala para poder defender essas ideias. Então, quando vem justamente essa parte aqui de com a boca se faz a confissão para a salvação, é justamente essa mesma ideia, porque se nós temos vivência com aquilo que nos trouxe vida, é mais fácil falar daquilo que nós vivemos do que aquilo que nós não conhecemos. Exato, exato. E essa relação de boca, né, ou seja, de você testemunhar, e prática, que é aquilo que está no coração, é a essência do cristianismo. Né? O cristianismo é dessa maneira. O cristianismo ele é prático, mas ele também é verbalizado. Então é importante isso ser bem colocado. Agora, Romanos 8, 10, de 8 até o versículo 13. Pois a Escritura diz, quem nele crê não ficará desapontado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, grande em riqueza para com todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois a Escritura diz, quem nele crê não será desapontado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque mesmo o Senhor é o Senhor de todos, e grandes riquezas para com todos os que invocam. Pois todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acabei repetindo aqui, não foi, gente? Eu repeti aqui. Foi. Deixa eu só tirar aqui, gente, para não ficar repetida a ênfase. Deixa eu ver como é que foi.
lá, né? Tem essa, ô pastor, ainda tem a continuação aí, ó. Pois a escritura diz, aí embaixo eu repito de novo. Pô, é verdade, é verdade. Tem que apagar aqui. Tinha anotado, não. A escritura diz aqui, muito bem. Muito bem. Lá, quem crê, né, quem crê nele não ficará desapontado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos os que invocam, de todos grande em riqueza para com todos que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, né? Então você tem aí essa ênfase de Paulo sobre essa questão, né? Então aí, ó, Isaías 28:16 é o texto que ele está citando. Então, bota lá. Pois a Escritura diz: quem nele crê não ficará desapontado. Então, novamente, ele volta a ênfase na pessoa de Cristo. E você crer em Cristo, você não é desapontado. Ô, Pois não há pastor, distinção. Oi. ele também dá essa ideia de, assim, da vocação, né? Quando a gente junta esses dois termos aí, do versículo 11, do versículo 12 e 13, dá uma ênfase aí sobre a vocação dos gentios, né? Sim, sim. Pois é, mas aqui não há distinção, né, entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, tanto do judeu quanto do grego, né? Então, é exatamente a vocação dos gentios é incluída aqui. E é grande riqueza para todos os que o invocam. Então, Deus tem uma grande riqueza para todos que o invocam. Por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, ele não diz assim, aquele que invocar e fizer obras, aquele que invocar e guardar a lei, aquele que invocar e circuncidar. É o que invocar o nome do Senhor, este será salvo. O critério da invocação do nome do Senhor é a crença, é você crer. Você crer no Senhor, você tem o Senhor como centro da sua vida. Então, a base fundamental de que Paulo quer argumentar é que, de fato, Deus, em grande graça e misericórdia, ele não faz distinção entre quem ele quer salvar, judeu ou gentil, mas ele diz que todos são salvos por causa do seu grande amor para com eles, porque eles vão invocar o seu nome para receberem a redenção ou a salvação, né? Eu tenho aí, ó, invocam, ele está citando Joel 2:32. Ok, então, e quanto a Israel? Deus ainda é justo se Israel não recebeu as promessas da aliança? Né? Nem todo Israel é de fato israelita. Deus é soberano e capaz de escolher quem ele deseja, e a Escritura prometeu apenas o remanescente seria salvo. E quarto, a salvação é oferecida a todos os que creem. Ok? Versículos de 1 até o versículo 13. Gente, vamos dar uma pausa para o nosso intervalo? Ok, pastor. Ok. Ok, daqui a Ok. pouco a gente volta. Daqui a 10 minutos a gente volta, tá?
Irmãos, voltei aqui. Estão por aí? Estamos aqui, pastor. Muito bem. Vamos para a nossa segunda etapa da aula. Sim, senhor, estou por aqui também. Chegamos aí em Romanos 10, 14, né? Romanos 10, 14. Ele pergunta para nós agora. Como, pois, invocarão naquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão sem pregador? Né? Então, você tem lá, primeiro, a ideia de invocá-lo, acreditar nele, ouvir dele, um pregador. Então, tem lá, um pregador, ouvir dele, acredite dele, invoque, né? Essa é a relação que a gente tem. No capítulo 10, versículo de 15 e 16, diz assim, como pregarão se não forem enviados? E assim como está escrito, quão belos são os pés daqueles que trazem boas coisas para boas novas, né? No entanto, nem todos deram ouvidos às boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, novamente, você tem um pregador, a necessidade de ouvir, a necessidade de acreditar e a necessidade de invocar a Cristo. Então, esse é o processo que você tem dentro da carta de Paulo aos Romanos. Só que Paulo está citando Isaías 52, versículo 7. Um texto que vai preparar, vai fazer o preâmbulo para a doutrina messiânica, dos versículos de 12 até Isaías 53. Então, eles são enviados. Esse é o processo que você tem dentro da estrutura, né? Então, vamos lá. Primeiro, boas novas. Boas novas aí, a palavra é evangelho no grego, né? Então, como vão pregar se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os que anunciam coisas boas, ou as boas novas. No entanto, nem todos deram ouvidos às boas novas, né? Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então você tem aí a Romanos 10 agora, ele vai lidar com a questão da chamada da pregação. Veja, ele sai do capítulo 9, preparando lá as pessoas para o que ele vai discutir no capítulo 10 sobre a pessoa de Cristo. No capítulo 10 ele vem falando sobre a centralidade de Cristo. Ele vai agora apresentar como a pessoa conhece Cristo. Conhece através da pregação da palavra, da pregação do Evangelho. Conhecer a Cristo através do ensino da palavra de Deus, né? Isaías 53, versículo 1. Agora, Romanos 10, 17. Assim vem a fé do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eles são enviados, um pregador prega, eles ouvem a mensagem, eles acreditam nele, e eles acabam invocando a Deus, né? Então, tem aí a relação de fé, que acreditar nele, a relação da audição, a relação da palavra de Cristo que o pregador traz. Então, você tem essas três estruturas, né? A relação da palavra de Cristo, a audição e a fé. Os três elementos essenciais para uma boa pregação, um bom ensino e uma boa evangelização de pecadores para atraí-los a Cristo. Então, veja, primeiro, a palavra é pregada, a pessoa ouve a palavra, e a palavra transforma essa pessoa, e essa pessoa passa a invocar o nome do Senhor. Assim, Romanos 10, 18 a 19, ele diz, mas eu digo certamente eles nunca ouviram, não é verdade? Na verdade, eles têm. A sua voz se espalhou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, porventura Israel não sabia? No início, Moisés diz, eu farei com ciúmes por aquilo que não é uma nação sem entendimento vou irritá-lo. Olha lá, duas coisas que se destacam. Veja o versículo 19. Na verdade, o versículo 18. Na verdade, eles têm. A sua voz se espalhou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Que fala é essa? De onde ele tirou essa palavra?
Oi? Tem alguém na sala? Estou vendo, pastor. Da onde foi que Paulo tirou essa palavra, gente? Sua voz se espalhou por toda a terra e suas palavras estão no mundo. Nossa. Certamente ele está usando o Velho Testamento, né? Eu não lembro qual dos profetas ele está fazendo referência aqui. Muito bem. Está citando no Velho Testamento. E aí, Levi, tem alguma opção? Eita, a Bíblia está lá embaixo. Estou tentando fazer um supletivo aqui. É. Deixa eu ver aqui. Romanos. Sua. É Salmo 19, né? Salmo 19, exatamente. Salmo 19. Isso chama a atenção da gente, tá? Porque Salmo 19 é um texto que Paulo usa com frequência, né? No capítulo 1 de Romanos, ele havia usado Salmo 19, né? Para falar Ele vai falar de dois pregadores, né? Ele vai falar da criação como um pregador, né? Não é isso? E agora o ponto agora que ele coloca é o seguinte, olha. E aí é interessante, ele está citando o Antigo Testamento. Só que você lê o texto original do Antigo Testamento, você vê lá que ele está falando da criação. A criação proclama o Criador. E ainda assim, na verdade, eles nunca ouviram. Eles têm ouvido. A sua voz se espalhou por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Então ele usa a figura do pregador, dos pregadores, como aqueles que levam a palavra para o mundo. E aí ele diz assim, mas eu digo, o povo de Israel não sabia, no início Moisés diz, eu farei com ciúmes por aquilo que não é nação, por uma nação sem entendimento vou irritá-lo. Então ele diz assim, ó, Israel sabia, mas Deus declara que vai colocar ciúmes entre as duas nações. Os gentios vão ciumar os judeus, os judeus vão ficar irritados com Deus. Ô, pastor. Pois não. Basicamente, ele dá aquela ideia de que Israel tinha, através das sombras, dos vestígios que Deus deixava, enquanto as outras nações nunca tiveram isso. E ele passa justamente essa questão, né, que diz assim, quando sua voz espalhou por toda a terra, a sua palavra até os confins do mundo, demonstrando justamente assim, eu posso estar equivocado com o meu entendimento aqui, mas ele dá um entendimento de que, assim, por eles serem rejeitado a voz de Deus, as outras nações conheceriam a Deus de Israel pelos seus feitos e pelo qual o povo escolhido ele rejeitou, porque tinha a palavra de Deus. Basicamente é mais ou menos isso assim que dá vendo o texto assim, né, de forma que isso está explanando. Eu posso estar até um pouco equivocado, mas essa é a ideia mais ou menos que passa para mim, né? Ok, veja, esse texto ele coloca para nós exatamente uma ideia de que a testemunho de Deus é espalhado entre todas as nações. Deus havia escolhido Israel para fazer isso, Israel recusou fazer isso. Isso. Se recusa a fazer isso. Então, toda a criação agora, toda a criação prega a Deus a todas as nações. E aí, essas nações que ouvem a palavra de Deus agora, essas nações, elas vão agora ser incorporadas na aliança. Isso vai causar ciúmes nos judeus. É isso que ele está preparando. Porque essa discussão ele vai trazer de novo no capítulo 11. No capítulo 11 ele vai trazer de novo essa discussão. Mas a princípio ele está citando um texto de Salmo, para poder fundamentar seu argumento.
Então, eles nunca ouviram, não é? Eles nunca ouviram sua voz, né? Na verdade, sua voz se espalha por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Então, você tem aí essas duas relações muito claras. Está sendo Salmo 19, 4. Israel, porventura, não sabia? No início, Moisés diz: eu farei com ciúmes aquilo que não é uma nação, por uma nação sem entendimento vou irritá-lo. Então, eu farei. Primeira questão, ciúmes é Deus quem estabelece. Não é provocado gratuitamente, mas Deus estabelece isso como seu decreto. E ele vai fazer uma nação para ele que não é nação. Isso é bem importante. Ele vai fazer isso por uma nação sem entendimento, vou irritá-lo. Aí no versículo de 20 a 21 diz: Isaías, muito ousado, diz: fui achado por aqueles que não me buscavam, me tornei manifesto para aqueles que não pediram por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e obstinado. Você percebe o contraste, né? O contraste agora tem os gentios que invocam a Deus, glorificam a Deus, mas Israel, eles simplesmente, gratuitamente, deixaram de seguir ao Senhor. E eles eram desobedientes e um povo obstinado, né? Entende assim, ó, eu fui lá, atrair gentios para mim, mas Israel, todo dia a minha mão abençoava esse povo, e esse povo se tornou desobediente e obstinado. Então aqui começa o conflito enraizado entre judeus e gentios na discussão do cristianismo, do que é o cristianismo e de como ele deve ser vivenciado, né? Alguma pergunta aqui, gente? Tranquilo. Aí está a questão, né? Você vê aí esse ponto aqui. Está citando-se Isaías 65, versículos 1 e 2. Aí ele: fui achado por aqueles que não me buscavam, e me tornei manifesto àqueles que não pediram. Então, primeiro, ele foi achado por quem não procurava ele. Mas ele se tornou manifesto e se revelou àqueles que não pediram a revelação. Isso aqui era para quebrar mesmo o orgulho dos judeus, né? Mas quanto a Israel, ele diz: todavia estendi a minha mão sobre um povo rebelde e obstinado. Chegamos a Romanos 11, versículo 1. Eu digo então, Deus não rejeitou o seu povo, não é? Que nunca seja, pois eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele conheceu de antemão. Você não sabe o que a Escritura diz na passagem sobre Elias? Como ele pleiteia a Deus contra Israel? Tanto é que Elias: Senhor, eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, isso eu fiquei e eles estão procurando a minha vida. A resposta de Deus é: guardei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Você percebe que o capítulo 11 de Romanos ele começa a tratar de temas do Antigo Testamento relacionando a soberania de Deus. Então Deus ele é soberano em tudo que ele faz, inclusive nessa situação, né? Romanos 11, versículos 5 a 6. Da mesma forma, então, veio a haver no tempo presente um remanescente de acordo com a escolha graciosa de Deus. É o texto que a gente viu, né, Adilson, lá na frente. Mas Sim, pastor. Pela graça, né? Mas se é pela graça, não é mais com base nas obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Você nota aí o paralelo entre o que a gente discutiu lá e o que é colocado aqui. Ele reafirma o que foi dito lá. Ele vai dizer que é um remanescente que é mediante a escolha graciosa de Deus, que ele é salvo, né? Mas se é pela graça, se é só pela graça, não é mais com base nas obras. Caso contrário, a graça deixaria de ser graça. A graça é um favor imerecido, né? Então você não merece, você tem, você obtém.
Alguma pergunta nesse texto aqui, gente? Por mim está tranquilo. Ok, vamos lá. Então, é uma escolha graciosa de Deus. Deus escolheu graciosamente. E é algo que vem da graça de Deus. Então, a escolha é graciosa. E toda ação vem debaixo da graça de Deus. Então, a escolha de Deus, ela é a manifestação da sua graça. Agora, Romanos 11, de 7 a 8. Que então, o que Israel está buscando não obteve, mas os escolhidos obtiveram, e o resto foi endurecido. Assim como está escrito, Deus lhes deu o espírito de estupor, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até hoje. Aqui, o que ele está citando? Quem aqui, gente? Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Quem que ele está citando? Se não me engano, é Isaías, capítulo 1. Isaías 6, né? Isaías 6, né? Isaías 6. Com base no Deuteronômio 29, 4, lá, tá vendo? Lá, Romanos 11, de 11 a 12. Eu digo então, eles não tropeçaram para cair, não é? Que nunca sejam, que jamais aconteça. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para os tornar zelosos. Lembra lá? A palavra zelo aparece novamente, e aqui os tornar zelosos, ou os colocar em ciúmes, né? Então, zelo aqui tem um sentido de ciúmes, né? Ora, se a sua transgressão é riqueza para o mundo, e o seu fracasso é riqueza para os gentios, quanto mais será o seu cumprimento. Ou seja, aquilo que Deus disse que iria fazer, né, em relação ao endurecimento de Israel, ele fez. Isso propiciou o mundo, mas também propiciou, de modo particular, os gentios. E assim, de fato, maior será, né, o cumprimento da palavra de Deus. Então, aqui a ênfase é neles. Sua transgressão aos gentios, torná-los zelosos. Sua transgressão, quanto mais será o seu fracasso, é riqueza para os gentios. Então, aquilo que é ruim para os judeus neste momento é benefício para os gentios e para o mundo. Lembra, os judeus haviam trancado a palavra entre eles, mas Deus nunca quis que a palavra fosse trancada, e que a palavra fosse espalhada, semeada no mundo, né? É exatamente isso que acontece aqui. Então, o fracasso é riqueza para os gentios, quanto mais será o seu cumprimento. Então, se eles não conseguirem avançar, beleza, mas se cumprir, você verá a grande obra de Deus na vida de Israel. Então, esse é o conceito de Paulo. Lembra lá, Paulo está querendo responder aquela questão. As promessas para Israel foram anuladas, ele está trabalhando isso no capítulo 11. Alguma pergunta aí desses primeiros versos aí, gente? Os 11. Tranquilo. Romanos 13, 15. Mas eu estou falando a vocês que são gentios, visto que sou apóstolo de gentios. Engrandeço o meu ministério, para ver se de alguma forma posso invejar os meus compatriotas e salvar alguns deles. Lembra lá que ele já havia dito que preferia ser anátema por causa dos seus compatriotas, que ele mereceria não ter conhecido as coisas de Deus nesse sentido. Mas agora a preocupação dele é resgatar o número maior de seus parentes que ainda não conhecem a Cristo. Porque se sua gestão é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão a vida dentre os mortos?
Mas vocês que são gentios, de fato, que caminham para invejar os meus compatriotas, porque sua rejeição é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos. Muito bem. Chegamos aqui. Enquanto a isso, Israel. Deus ainda é justo se Israel não recebeu as promessas da aliança. Nem todo Israel é de fato israelita. Deus é soberano e capaz de escolher quem ele deseja. A Escritura prometeu apenas um remanescente que seria salvo. E a salvação é oferecida a todos que creem. E a incredulidade de Israel resultou na bênção para os gentios. Então, se o primeiro pedaço da massa é sagrado, o caroço também é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Se alguns dos irmãos forem quebrados, e tu, sendo a oliveira brava, fosses enxertado no meio deles, e te tomaste participante com eles da raiz, indica da raiz da oliveira, né? Não te ensoberbeças para com os ramos, mas se você é arrogante, lembre-se que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz o sustenta. Aqui é um alerta, né? Paulo ele diz assim, ó, tem uma grande raiz. Nessa raiz você tem a família da fé. Os judeus de carne, né, carnais, e os judeus que são espirituais. Você tem toda essa estrutura. Mas ele diz assim, olha, vamos ter esse entendimento que é a raiz que nos sustenta. Não somos nós que sustentamos a raiz. Nós dependemos dessa oliveira. Veja, e essa oliveira ela descreve a unidade entre Antigo e Novo Testamento com a tranquilidade. Essa unidade de Antigo e Novo Testamento estão presentes na relação da igreja veterotestamentária com a igreja neotestamentária. Então, ele diz assim, se o primeiro pedaço da massa é sagrado, também o caroço é. Se a raiz é santa, os humanos também são. E você tem aí alguns ramos foram enxertados, e a gente, a oliveira brava, a gente é enxertado para produzir alguma coisa. A gente não pode desprezar a raiz. Então, daí eu tiro por aí as igrejas que começam a falar mal dos judeus, a quererem o mal dos judeus, a dizer que isso e aquilo outro, não entendem que eles fazem parte desse alicerce que sustenta toda a árvore. Alguma pergunta aqui, gente? Até o momento não, professor. Pastor, eu achei interessante isso que o senhor estava colocando aí no rodapé. Sempre quando o senhor finaliza uma passagem, o senhor coloca o embasamento no Velho Testamento. Sim. É porque, na verdade, a relação que Paulo faz é com o Antigo Testamento, né? Uhum. Ele trabalha isso com o Antigo Testamento. E aqui, nesse caso, Paulo ilustra a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, colocando a oliveira. Dizendo que a oliveira, são os patriarcas, a raiz, e toda a estrutura que vem em cima disso é dependente desse Velho Testamento, né? E é curioso isso, porque ele vai trabalhar essa relação e depois inclui a igreja nesse sentido de enxertar como oliveira brava. E que Deus vai pegar os ramos naturais, vai torar e vai quebrar. Então ele pega toda a estrutura veterotestamentária e condensa para falar sobre a relação da igreja. Lembrei, está falando sobre a igreja e sobre a salvação do povo de Deus. Então, esse trecho aí, em pauta, não é uma passagem do Velho Testamento. Já são inferências aí do apóstolo. Exato. Ele vai pegar as relações do Antigo Testamento e ele vai aplicar, né? Aplicações, a gente já está fazendo aplicações, né? Exato. Ele está aplicando essa... Porque, lembra lá, no capítulo 9, ele começa a discutir o quê com a gente? Começa a discutir a soberania de Deus e a relação de Deus de maneira soberana com o judeu e o gentio. Desde o começo da carta é essa, né?
Mas quando ele chega no capítulo número 10, ele é mais enfático. Ele começa a deixar mais claro para a gente. Ele diz, eu oro por eles têm zelo de Deus não nos abandonou, Deus continua com eles e tal. Aí vem descrevendo a relação do judeu gentil ali, né? Apresenta que essa relação ela se vive dentro da igreja. Mas aí ele percebe que a maneira como Deus vai agir com Israel é provocando ciúmes, dando ao gentil a oportunidade de estar ligado a Abraão pela fé, entendeu? Ou seja, a gente é enxertado na oliveira por causa de Abraão. Então, eu estou lá nessa árvore, né? E aí ele começa a descrever o capítulo 11 nessa relação. Então, qual é a relação? Tá, mas qual é o lugar do judeu? Se o judeu foi rejeitado porque ele foi provocado ciúmes nele pelo próprio Deus, qual é o lugar de Israel no plano de Deus? Então, ele vai discutir isso aqui no capítulo 11. Ele coloca uma árvore com seus galhos, com seus alicerces, com todos os seus fundamentos, para poder demonstrar isso. Então, isso é a aplicação de toda a estrutura veterotestamentária para a vida do povo. Entendeu aqui? Tranquilo, pastor. Ok. Tu quer o quê, Lucas? Gente, peraí, meu filho desceu aqui. Tá pronto que livro? Tu vai ler um livro, é? A fuga tá lá em cima ali, ó. O branquinho lá, a fuga. A fuga ali, ó. Não, em cima, no de cima. Vem pro lado aí. Aí, onde você tá. Leia. É o outro lá, Lucas. É esse aí, esse branco aí, tá vendo? É a fuga. É, essa é a fuga. Ok, vamos lá. Seguindo aqui, tá, gente? Então, chegamos aí no versículo 19 a 21, né? Ele diz assim, aí ele pega um personagem imaginário, acho fantástico aqui, Paulo faz muito isso, fala assim, então você dirá, os galhos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado? Uma pergunta, né? Então, peraí, os galhos foram quebrados para que eu fosse colocado dentro? Isso muito bem. Eles foram quebrados por causa da sua incredulidade, da incredulidade deles, né? Mas vocês permanecem firmes em sua fé. Não seja vaidoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ânimos naturais, também não vos poupará a vós. Ele coloca lá a figura do gentil, né? Ah, então quer dizer que eles foram quebrados, a gente foi colocado no meio. Que bom, bacana, isso aí, exatamente. Eles foram quebrados por causa da incredulidade deles. Mas vocês permaneçam firmes em sua fé. Não façam que nem eles. Deixaram de crer. Também não sejam vaidosos, orgulhosos, mas tema. Ah, Deus tirou os ânimos lá e me colocou no lugar. Deus tirou aquele gentil chato lá e me colocou no lugar. Que bom. Tirou aquele judeu chato e me colocou lá. Né? Que coisa boa. Não seja orgulhoso, diz Paulo. Tema. Porque você precisa olhar para a ação de Deus. Se Deus, que é soberano, não poupou ramos naturais, também não poupará vocês, se vocês forem incrédulos. Veja que mensagem está dando para a igreja. Igreja, você precisa continuar crendo. Porque se Deus pegou os que eram ramos naturais, cortou para que colocasse você, Ele é poderoso para arrancar você e também jogar fora, se você não crer. O problema de Israel era porque ele não aceitou a fé que veio da parte de Deus, a justiça da fé que veio da parte de Deus. O problema de Israel é que eles queriam guardar a lei a todo custo para obter a redenção. Paulo diz, olha, os gentios fizeram diferentes. Os gentios, eles não pensaram nisso. Simplesmente creram. E aí ele volta aqui para o gentio. Agora você não se acha orgulhoso, não. Entendeu? Deus, ele vai trabalhando de maneira distinta com vocês. Alguma pergunta aqui nesse texto, gente? Tranquilo.
Não. Então, esses galhos foram quebrados. E eles foram quebrados por causa da incredulidade deles, né? Aí disse assim, não seja vaidoso, mas tema, porque eles vão propor os ramos naturais. Aí chegamos ao versículo 23, 22 e 23. Então, ver então a bondade e a severidade de Deus. Vejam a bondade e a severidade de Deus juntas, né? Para aqueles que caíram, severidade, mas para você, bondade de Deus. Se você continuar em sua bondade, caso contrário, você também será cortado. Então Deus foi bom e foi severo. Severo com os incrédulos, bondoso para com você que creu. E eles também, se não permanecerem na sua incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Então, se eles abandonarem o estado de incredulidade, serão enxertados novamente. Então, há de fato um ensino bíblico na mente de Paulo de que os judeus poderão ser reintroduzidos novamente no povo de Deus. Voltar para a oliveira. Né? Voltar para a oliveira. Agora vamos lá, Romanos 11, 24. Pois, se você foi cortado do que é por natureza uma oliveira brava e foi enxertado contra a natureza em uma oliveira cultivada, quanto mais esses ambos naturais são enxertados em sua própria oliveira. Olha que coisa interessante, ó. Isso aqui é teologia que Paulo está fazendo, né? Se você foi cortado do que é por natureza uma oliveira brava, ou seja, você nasceu com coisa ruim, depravado, por assim dizer. E essa sua natureza ela foi enxertada, né? Ele foi enxertado contra a natureza de oliveira cultivada, foi enxertado nessa natureza, nessa cultivada, né? Quanto mais esses ramos naturais serão enxertados em suas próprias oliveiras. Então, Paulo ele está questionando isso, né? Agora vamos lá, Romanos 11, 25 a 27. Pois não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em vossa própria avaliação. Que o endurecimento parcial aconteceu em Israel. Olha que coisa interessante. O endurecimento ele é parcial, ele não é final. Até que a plenitude de gentios tenha entrado. E assim todo Israel será salvo, assim como está escrito. O libertador virá de Sião, ele removerá a impiedade de Jacó, e esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, Israel ele precisa abraçar a Cristo, amar a Cristo na sua totalidade e plenitude, e reconhecer seu estado de pecaminosidade. Lembremos que o endurecimento foi parcial, ele não é total nem é final. Está lá em Isaías 59, versículo 20. E também Jeremias 31 e 34. Que é a renovação da nova aliança, né? Bom, chegamos aí no 28 e 29 desta carta, né? Do capítulo 11. Do ponto de vista do evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Mas do ponto de vista de escolha, Deus, eles são amados por causa dos pais, pois os dons e a vocação de Deus são irreconciliáveis. Aí eu tenho agora. Israel se tornou inimigos por causa do evangelho. E Israel é amado por causa dos pais. Essas duas relações estão presentes entre Israel e Deus, né? Israel, ele é amado por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E Israel é odiado por todos os inimigos, que é visto como o evangelho. O evangelho é rejeitado por todos os homens.
Nós chegamos à teologia da recapitulação. A igreja, segundo alguns, é um parêntese no qual o plano de Deus para o seu povo foi escolhido, é pausado enquanto a igreja é culminada, após a qual há um retorno à lei e ao Israel nacional. Essa é a teologia da recapitulação. Existe a teologia também da substituição. A igreja vista como substituta de Israel como povo, escolhido de Deus, de modo que Israel seja agora e no futuro necessariamente excluído de todas as promessas. Essa teologia nós conseguimos. Oi. Pastor, é como se fosse uma mudança na ordem da sentença, né? Como se tivesse Sim. Ele dá essa ideia de já que não... ele deu uma ideia semelhante daquela bênção da mão trocada, né? Eu não sei por que veio isso na minha cabeça agora. Pode ser. Mas aqui é bom lembrar, viu, Levi, que aqui são as visões teológicas, tá? Teologia da recapitulação e teologia da substituição. Aqui isso aqui está mais para dispensacionalismo. Aqui está para boa parte dos amilenistas. Os amilenistas entendem que a igreja substitui Israel. Tá? A teologia da recapitulação entende que a igreja ela é apenas um parêntese, porque o plano de levar Cristo à cruz não funcionou. Então, esse é um problema que você vai ter dentro da discussão. Na teologia da substituição, pode falar. A substituição, então, é o ponto de vista do amilenismo. Os amilenistas, boa parte dos amilenistas creem que Israel é substituído pela igreja. Eu creio assim, eu creio nesse ponto de vista. Okay. Não que não há promessas para Israel, mas Israel também vai ser inserido na igreja. Não, veja bem. Se Israel é inserido na igreja, não é substituição. Não, eu falo que vai ser convertido à igreja, né? Eu penso diferente. Eu penso que não há nem essa outra aqui. Embora eu entenda que essa outra aqui ela que é mais presente na tradição reformada. E a teologia remanescente. A igreja é composta de um remanescente crente de Israel, no qual os gentios foram enxertados, e no qual Israel também pode ser reenxertado, caso venha a crer no Evangelho. Ok? Então o senhor tem essa visão do remanescente, né? Tem a visão do remanescente. Sim. Mas não é que todo Israel vai ser todo Israel foi substituído pela igreja. Não, eu creio que nessa aqui, eu creio que algum remanescente de Israel vai se converter à igreja. Eu creio que todo Israel, eu creio que todo Israel, o étnico, como remanescente de Deus, vai ser salvo. Todo Israel vai se converter? Eu creio que todo Israel, o remanescente, étnico remanescente. O remanescente. Remanescente. Ok? Então, chegamos aí em Romanos 11, 30 a 31. Porque assim como outrora fostes desobediente a Deus, mas agora fostes tratados de misericórdia por causa da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que por causa da misericórdia que vos foi mostrada, também agora sejam tratados com misericórdia. Olha o que Paulo faz. Está vendo os judeus lá? Pois é. Eles estão no lugar onde vocês estavam antes. E vocês estão agora no lugar onde eles estavam. Mas vai chegar um momento que ele vai voltar para esse estado de novo. Vai chegar um dia que isso vai acontecer. Então, a gente não pode inferir que Israel é uma figura da própria igreja? Não. Não? Não. Aqui Paulo não está falando isso. Ele está deixando bem claro que ele está falando de judeus e gentios. Ele está falando de
Está falando disso. Eu falo nas semelhanças de Deus ter escolhido um povo entre as nações e ter feito a esse povo promessas, né? Então, esse povo, essa nação é remanescente do mundo até então conhecido. Sim, essa nação é remanescente é um mundo conhecido. É. Agora, na linguagem bíblica, especialmente em Apocalipse, você vai ter Israel sendo vista como a igreja. Essa linguagem ela vai estar muito presente, né? E viu o povo de Deus que descia ataviada, né? A noiva de Deus descia ataviada. Você está falando que essa linha de pensamento não está sendo aplicada aqui, né? Em Romanos 11. Não é não. Eu estou dizendo que a distinção, Paulo está deixando bem claro que é uma distinção. Igreja é igreja, Israel é Israel. Ele está deixando isso bem claro. Mas ele também deixa bem claro que a relação desses dois com Deus é mediante o status com a igreja. Então, o judeu, ele precisa estar na mesma oliveira. Né? O judeu não pode estar fora da oliveira. Ele vai enxertar ele na oliveira. Né? E aí ele faz a distinção aqui, dizendo assim, olha, vocês outrora foram desobedientes, mas agora foram tratados com misericórdia por causa da desobediência dos judeus. Assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, para que por causa da misericórdia que vos foi mostrada a vocês, gentios, também que sejam eles também tratados com a mesma misericórdia. Entendeu? Isso é muito claro aqui. Paulo está deixando bem claro para nós que são coisas distintas, né? Então, os gentios eram desobedientes, eles receberam misericórdia. Os judeus eram desobedientes para que eles possam ter misericórdias, né? Então, eles vão ter essa ideia presente. Então, pois Deus encerrou todos em desobediência para que ele possa usar a misericórdia para com todos. Você nota, ele foi misericordioso com os gentios, em colocar os gentios na oliveira. Ele é misericordioso com os judeus, em garantir que eles estarão de volta na oliveira. Então, aqui, todo. Então, todo Israel assim será salvo. Todo de um lado e todo de outro. Todo Israel será salvo. A plenitude de todos os gentios, a plenitude de todos os judeus. E aí Paulo termina Romanos 11, de 33 a 36, da seguinte maneira. Ó profundidade da riqueza, tanta sabedoria, quanto conhecimento de Deus, quão insondáveis seus julgamentos, quão estudáveis seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro, ou quem primeiro deu-lhe, para que pudesse ser pago de volta a ele novamente. Pois dele, para ele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui ele está citando Isaías 40, versículo de número 13. Jó 41, versículo 11. E aí eu tenho os capítulos doutrinários, estão aí em Romanos de 1 a 11, doutrinários, e capítulos de 12 a 16, capítulos práticos. Ok? Muito bem. Nós vamos parar nossa aula aqui. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo, pastor. Não, para mim não. Bastante proveitoso. Oi? Então, semana que vem nós continuamos, tá, gente? Lembrando que nós estamos na reta final do curso. O nosso curso, ele vai até o dia 23. Bom, dia 16, provavelmente, se Deus permitir, será a nossa última, ou talvez, primeiro última, ou talvez última aula. Vai depender de como nós vamos apresentar a aula no dia 16. Mas dia 23 a gente vai ter o encerramento da disciplina, tá bom?
Então, é isso. Tranquilo. Alguma dúvida, gente, sobre o que nós ouvimos? Alguma pergunta sobre a disciplina? Não, o senhor repete o que o senhor falou, porque sem querer eu toquei aqui, aí caiu, terminei saindo. O senhor falou das últimas aulas aí, eu estava retornando. Essa e a próxima aula estão contadas como sendo as últimas aulas, tá? Eu pretendo terminar na próxima aula, no próximo encontro, pretendo terminar o curso. Dia 23 só ser uma aula de despedida mesmo. Ou terminar dia 23 e a gente encerrar a despedida lá no dia 23, porque nós vamos até o dia 23 desse mês. Eu quero terminar antes porque eu não quero pressionar vocês na véspera aí de final aí de quem comemora Natal, o negócio de comemorar Natal, aí a gente não quer atrapalhar, né? Eu quero terminar dia 16. Talvez dia 16 a gente consiga terminar o curso. Entendeu aqui? Ok. O seminário me deu até o dia 28, entendeu? Mas eu não quero ficar até o dia 28 com vocês, né? O limite é até o dia 28. Mas eu não quero fazer isso. Tá? Ok? E aí eu vou colocar para vocês aí uma provinha, coisa fácil, para vocês fazerem pelo Google Formulário, tá bom? Tranquilo. Ok, gente? Boa noite a todos. Obrigado aí, Deus abençoe. Lembrando da lista de presença. Lembrando a lista de presença, por favor, não esqueçam. Misericórdia. Coloquem lá a lista de presença, tá bom? Vou lembrar. Amém. Fala, Eric. Amém, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. A gente se vê Amém. segunda-feira, com a graça de Deus. Amém. Amém. Amém, tchau.